Vou deixar para o Gabriel Barros, nosso entrevistado, economista-chefe da Rio Asset, fazer uns comentários aqui comigo. Também quero provocar algumas perguntas. Gabriel, primeiro falando aí sobre o Ministério ou sobre essa composição geral, né? Uma coisa que eu escutei muito dos economistas é que ficou uma equipe econômica e o secretariado também dentro da Fazenda com uma cara mais petista do que com uma cara de frente ampla. Qual que é a tua avaliação de forma geral? Eu concordo com essa avaliação. Primeiro, bom dia, obrigado pelo convite mais uma vez. O quadro geral, né, quando a gente olha os nomes, são nomes muito ligados ao PT, né, que sim, já tiveram experiências em gestões passadas do PT. Existia uma expectativa de que pudesse ter uma combinação de nomes de diferentes vertentes, né, diferentes matizes ideológicos, mas não foi isso que aconteceu. Quando a gente olha o quadro geral, são pessoas muito ligadas ao PT, não tem nenhum quadro, digamos assim, de mercado, né? Alguém de mercado, alguém mais ortodoxo, vamos colocar dessa forma, com uma linha diferente de pensamento do PT. Então, é um quadro ministerial, digamos assim, com uma nota só, né? Samba de uma nota só, eles vão todos por uma única direção. E fica ainda a expectativa do que vai acontecer com o Ministério do Planejamento, né, que ainda não foi anunciado. Tem uma tentativa de convidar o Lara Rezende, parece que ele não aceitou, mas enfim. Hoje, com o quadro geral, a gente tem um quadro que é majoritariamente petista, né, e a direção acho que está clara, assim, é uma agenda econômica que vai privilegiar essa agenda mais heterodoxa, vamos colocar dessa forma. E aí fica essa apreensão do mercado que, tendo começado já de uma forma não muito boa, né, com gasto extraordinário muito elevado, e mais esses nomes, o mercado fica bastante apreensivo sobre o que vem a seguir. Aqui, ó, a gente está vendo do teu lado, Gabriel, os nomes da Secretaria da Fazenda, né? Então, a gente tem aí Marcos Barbosa Pinto, ex-diretor do BNDES, o Rogério Seron, que é ex-presidente da SP Parcerias, ligado à Prefeitura de São Paulo, aí o Guilherme Mello, que foi o conselheiro do PT na área econômica durante a corrida eleitoral, ele é daquela ala mais jovem do PT, entre os economistas ali da Unicamp, talvez despertem ali uma apreensão menor do que, por exemplo, nomes históricos do PT, como o Mercadante, que vai para o BNDES, né? Então eu tenho escutado também muito algo nessa linha, esses economistas mais jovens do PT, eles são preferíveis, assim, ou é de se esperar uma política econômica um pouco menos heterodoxa do que o caso de um Mercadante, por exemplo, que vai para o BNDES. Queria saber com você, aí você falou do Lara Rezende, né? Tinha uma ideia de colocar um nome mais político na Fazenda e talvez um nome mais técnico no planejamento. Mas André Lara Rezende também não é considerado um nome muito ortodoxo, ou seja, um nome mais à direita, ele já tem dado sinais nesse sentido. E, além disso, tem uma outra avaliação que eu tenho escutado muito de que Lula que vai dar as cartas na economia. Ele mesmo já falou sobre isso e o que ele tem falado até o momento é um discurso um pouco mais à esquerda e mais heterodoxo do que ortodoxo. Como que você acha que fica essa composição, dependendo do que vai ficar no planejamento, na Fazenda, e se Lula vai dar as cartas mesmo, o que esperar, assim, no cômputo geral desse ministério? Eu acho que dificilmente a gente vai ter uma mudança, porque mesmo com, eventualmente, se o Lara Rezende aceitar, de fato a leitura do mercado do Lara Rezende é que ele mudou muito, né? Não é o Lara Rezende lá do plano real, né? Do plano Larida, né? Que ele fez, inclusive, com o economista Pércio Arida, que tem uma linha bastante diferente e que chegou a ser cogitado também pelo Ministério, mas acabou depois, digamos assim, perdendo força, né? Eu acho que mesmo com o Lara Rezende muda pouco a composição. Acho que o governo está claramente com dificuldade de atrair bons quadros, né? A gente viu em várias posições o governo indo para a segunda, terceira, até quarta opção, né, de convite. O Guilherme Mello, só para dar um exemplo, ele tem conversas com o mercado, por exemplo, mesmo ele sendo da ala mais jovem, ele assustou um pouco, porque ele, por exemplo, ele disse que não tem muito fetiche, não tem muito interesse em aderir à OCDE, por exemplo, que a gente sabe que boa parte das nações, né, os países emergentes que almejam atingir um grau de desenvolvimento razoável, adotam boas práticas em várias áreas, né, não só na política fiscal, mas política trabalhista, tributária, abertura comercial, tem várias áreas da economia que os países procuram adotar práticas, boas práticas da OCDE, que são consagradas, né? Os países da OCDE já foram emergentes, adotaram várias práticas, conseguiram sair dessa armadilha de renda média. Ele disse que não vê muito
com muito interesse, ele não tem muito interesse em aderir ao CDE, isso causou apreensão. Ele também disse uma outra coisa que gerou uma preocupação grande, em conversas ao longo dos últimos meses aí com o mercado, de que, por exemplo, na regra fiscal, né, e ele é o secretário de Política Econômica, ele entende que o gasto pode crescer em termos reais 2%. E aí isso é um problema, porque matematicamente, quando a gente vai fazer as contas, é impossível a gente financiar uma despesa que cresça 2% ao ano em termos reais. A dívida vai crescer de forma explosiva e antecipa um aumento de carga tributária brutal. Então, fazendo as contas, assim, o máximo que daria para ter de crescimento real do gasto é de 1%. Então, assim, mesmo a ala mais jovem do PT, que é o Guilherme Mello, em conversas com o mercado, ficou uma sensação esquisita, uma sensação ruim, de que ele não tem muito, digamos assim, apreço a adotar boas práticas já consagradas da OCDE, e a cabeça dele, digamos assim, para a regra fiscal futura, ela inicialmente não é muito boa. Tomara que mude, mas pelo que ele já falou, preocupa. Essa é uma linha que lembra ali a teoria monetária moderna, né, de gasto é vida, quanto mais gasto, mais crescimento, sem tanta preocupação com responsabilidade fiscal. Além desses secretários que foram indicados ontem, vale falar, já tinham sido indicados também o Gabriel Galípolo, que foi do Banco Fator, e também o Bernard Api, que vai ser o secretário da Receita para reformas tributárias, secretário especial para reformas tributárias, e o Galípolo, que vai ficar... como né, o próprio Haddad falou que seria o seu vice-ministro, né? Ele vai ficar como secretário executivo da Fazenda, como se fosse o número 2 no Ministério da Fazenda. Gabriel, vou pedir para você esperar com a gente vai para um intervalo e na volta quero abordar com você também como que ficou o orçamento de 2023, os detalhes sobre isso, também o que o Lula falou ontem ao anunciar os seus ministérios e também o relatório do grupo de transição. A gente volta já. Gabriel, queria começar falando sobre essa previsão de meta de déficit de 231 bilhões. A lógica é colocar ali uma previsão de déficit, ou seja, de um saldo negativo forte, para que aí o governo consiga, de qualquer forma, cumprir a meta no ano que vem. Isso, perfeito. Em geral, nos governos do PT do passado, o que aconteceu era o seguinte, a projeção de arrecadação era superestimada, a projeção de gasto era subestimada. Então, o orçamento ele tinha um monte de problema, né? Ele não refletia, de fato, a realidade das contas. O que aconteceu foi que, desde o governo Temer, isso vem mudando, né? Essa prática de projeção do orçamento mudou bastante e aconteceu o inverso, que está presente nessa versão da proposta. Em geral, a gente tem uma receita que está subestimada e a despesa superestimada. Então, assim, em resumo, essa versão que foi aprovada, ela majora demais, né? Ela coloca o déficit muito elevado, a gente deve ter até um déficit um pouquinho menor, isso não quer dizer que a situação das contas públicas seja tranquila, mas é uma questão mais de estratégia mesmo, de elaboração da proposta orçamentária. Então, esse déficit de 260, de cerca de 260 bi, ele não deve se materializar, a gente deve acabar entregando no ano que vem um déficit um pouquinho menor. Não, o que eu queria colocar é que você falou né, dessa questão das receitas, só que assim, também uma avaliação que eu escuto muito é que no governo Bolsonaro houve uma arrecadação maior que o esperado justamente por causa de inflação, também commodities, que é algo, inclusive, que vai ser desafiador para o ano de 2023. Já embala essa questão da arrecadação, né, que deve cair provavelmente em 2023, com a composição ali das verbas que vão para cada ministério. O que você achou? Qual a tua avaliação sobre isso? Eu acho que a recomposição do orçamento para aquelas áreas que você mostrou inicialmente, uma parte daquilo era um pouco esperado, porque a gente sabia que o orçamento de 23 original estava com buracos, né? E demandaria essa recomposição, mas acho que boa parte dessa recomposição que você mostrou ali no começo para várias áreas, no final do dia, se a gente se projetar para dezembro de 23, vai acabar não se materializando totalmente, né? O gasto, o aumento de gasto em saúde, educação, acho que não vai ser todo esse gasto que foi incorporado ali no orçamento de 23, ainda que tivesse um buraco, né? Então, acho que eles jogaram para cima, né? Eles aumentaram excessivamente o valor do orçamento, essa recomposição do orçamento dessas áreas, mas no final do dia a gente não vai acabar não gastando tudo isso. E na arrecadação tem um cenário desafiador, né? A projeção do orçamento coloca um PIB de 2,5% para o ano que vem. Não vai crescer 2,5%, a gente sabe, né? A economia vai crescer, melhor cenário, 1%.
Como você falou, o cenário de commodities ele é mais desafiador porque a economia global está caminhando para uma desaceleração sincronizada, né? A China não está ajudando, então isso deve criar um ambiente um pouco mais desafiador pelo lado da arrecadação, a menos, claro, e isso é bastante provável, que o governo aumente impostos, né? Então, uma discussão que já começa a acontecer de aumento de impostos, inclusive sobre combustíveis, para o próximo ano, para o ano que vem. Parece que o diesel ficaria de fora, mas há um debate sobre a elevação de impostos sobre outros tributos, sobre outros combustíveis e até mesmo a redução do IPI, né, que foi muito feita em 2022, esse ano, pode ser revertida no ano que vem. A gente está falando de cerca de 30 bilhões. Então, algum aumento de impostos deve acontecer no ano que vem. Pode gerar também uma pressão sobre a inflação. A percepção que fica é que a gente vai entrar agora numa nova fase de discussão na economia. Os gastos foram colocados, agora a gente vai tentar discutir aí como pagar a conta. E eu conto com você também aqui, Gabriel Barros, da Rio Asset, para trazer as análises aqui com a gente. Muito obrigada pela sua participação. Uma ótima sexta-feira e Feliz Natal para você. Obrigado, Pri. Feliz Natal para você e para todo mundo. E até a próxima. Até. Boa sexta.